Tomei susto pela primeira vez, hein? Tava alto o negócio aqui, hein? Pai santo, socorro. Quase tive um infarto aqui. O que aconteceu aí, Sardinha, meu querido? O que nós temos que perguntar? Sai do muro. Tô até atordoado aqui. O Flamengo do Renato já é comparável ao Flamengo do Jesus? Você consegue responder depois dessa sirene aí, ó? Ô, Rafa. Tocou alto aí também, Rafa? Vai virar meme. Nossa esse Senhora. negócio. Muito alto. Eu vou te falar um negócio. Lembro que tava meio atordoado na cama ali, ele levantou. Hoje eles foram bem aqui no estúdio também. Tava bem mais alto que o normal pra gente. Nossa Senhora. Não sei em casa pro pessoal. E aí, Rafa? Então, eu acho que não cabe comparação. Teve um debate sobre Mas isso. como não? Mas os jogadores vamos lá, são vamos lá, parecidos. vamos lá. São 8 titulares Sim, que jogavam time. com Jesus em 19? Justo. O que a gente está comparando, né? Em resultados, rendimento, aproveitamento, eu acho que é até superior, na verdade. Claro que o período do Jesus foi maior, né? Então tem uma diferença nisso aí. Mas se a gente for colocar em perspectiva o que era o trabalho, o nível de futebol que aquele Flamengo atingiu, a gente fala assim, aquele Flamengo é para esquecer. Na verdade, se a gente for fazer uma comparação, talvez hoje o Flamengo tenha mais opções e soluções do que tinha em 2019. Tanto que a gente já mostrou aqui que aquele time, né, o Caê fez o levantamento, já era debate em outros tempos aqui, aquele time, antes a gente falava em 9 jogos, o Caê ainda trouxe, foram 8 jogos do Flamengo considerado titular. É uma margem muito pequena. Na temporada, né? Então, uma margem muito pequena. Com o Jesus chegando com a temporada em andamento também. Sim. Ele nem completou uma temporada completa. Completou uma temporada completa, uma temporada inteira à frente da equipe. Mas aquele Flamengo tinha comportamentos muito mais estruturados, assim. Era um time muito mais complexo, um time muito mais pensado do que esse Flamengo. Ele poderia evoluir para algo parecido? Poderia, mas não é a característica do Renato. Então eu não acho que isso vai acontecer. Pode atingir as conquistas da mesma forma? Óbvio. Está na briga no Brasileiro, está na briga na Copa do Brasil, está na briga na Libertadores. Tem, o que eu falei, eu acho que recursos quase que ilimitados se comparados ao restante do continente. Só a gente pode falar que rivaliza com o Atlético Mineiro em qualidade e com o Palmeiras talvez em sequência, já que também tem um grupo de jogadores há mais tempo ali dentro. Mas o do Flamengo é superior. Então o Flamengo leva vantagem contra os outros dois, que tentam competir em pé de igualdade e investimento. E isso faz muita diferença. Mas eu acho que não chega... Não dialoga, assim, não fala... Inclusive, acho que o de 19 atropelaria o de hoje. Eu Mas também acho. eu entendo que se incense um trabalho que tem o aproveitamento atual. Mas eu acho que, não sei se o Grafite vai concordar, vou jogar para ele a pergunta também, acrescentando o seguinte, 19 impressionou mais porque não era sequência de um trabalho. O Flamengo vinha com o Abel, tendo resultados ali, foi campeão carioca, mas o desempenho não agradava tanto e tudo mais. E, de repente, com a chegada do Jesus, a coisa muda completamente. Não é o caso agora, né? Porque, como você estava dizendo, hoje já há um legado, né? Tanto do Jesus, depois do Rogério, o Renato está dando sequência, muito bem. Mas esse Flamengo, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, já aprendeu a jogar com o Jesus. Ou estou errado, Grafa? Ô, Felipe, essa comparação a gente só pode fazer no final da temporada. Porque o Flamengo está vivendo uma fase sensacional, mas está na final da Libertadores, bem encaminhado na Copa do Brasil, mas tem a possibilidade de não ser campeão também. E aí não tem como fazer essa comparação. Lógico que a nível de atuação hoje, eu acho que o time de hoje tem mais opções, principalmente no banco, do que o time do Jesus. Mas o time do Jesus, teoricamente, por tudo que fez, né, é difícil bater aquele time lá, né? Mas esse Flamengo do Renato tem grandes chances de bater o time do Jesus de 2019. Vem uma outra pergunta. Você acha que o torcedor talvez não tenha se acostumado também com esse nível alto do Flamengo? Felipe, você falou do meme? Vamos ver o meme, vai. É mesmo? Vai virar, né? Então... Melhor não, deixa eu ver isso aí. Vergonha, hein? Que coisa ridícula. Hoje foi cabreiro aqui. Você já tinha visto você outro que tá em casa, eu não sei se vocês têm noção, na altura que tocou esse negócio. Já tinha participado com outros sai do muro aqui. Sim, mas nunca não tão no começo do programa. Foi impactante. E nem nessa altura. Perdão. É provável que eu tenha que fazer um exame.
Isso é o check-up mensal da gente. Jesus amado. Eu até perdi o que eu estava falando aqui, eu não lembro desculpa, mais. Eu interrompi a pergunta. Se o torcedor do Flamengo talvez não tenha se acostumado, porque o nível de atuação do Flamengo ele é muito alto, né? Então são 3 anos fantásticos, talvez, né, dentre os maiores da história do Flamengo, não só em resultado, mas em nível de atuação realmente. O torcedor ele se acostuma com o futebol muito bem jogado, ele tá vendo o time dele, né, fazer resultados expressivos o tempo todo, e ele começa a se acostumar a esse nível de futebol. E às vezes parece que quando faz um pouco menos, ainda assim é um grande jogo, mas quando faz um pouco menos, o torcedor já chia. Então, quando você fala em acostuma, o pior peso é esse. O torcedor estar sempre insatisfeito, né? Mas eu acho que tem relação com as escolhas do próprio Flamengo, como clube, né? O Flamengo, ele se agiganta na capacidade de investir. Quando a gente fala do 11 hoje, você não tem nem o que debater sobre ponto fraco. Não tem. Qual o ponto fraco da equipe? Aí, beleza, tira os 11, bota 11 reservas. É o mesmo nível? Não, porque tem titulares que são caras indiscutíveis principalmente de seleção os 4 brasileira. da frente ali, Agora, né? São... você ainda tem um baita time. Os 11 reservas. Sim, é um bom muito time de bom futebol. time, E é aí que eu acho que emperra um pouco a questão. Qual é o teto desse Flamengo? Para mim é muito superior ao que o time desempenha hoje. Conquista o resultado? Conquista. A sobra técnica é absurda. Agora, é o teto? Não deveria. E aí, claro, a gente está falando de um ano de exceção ainda, de uma temporada complicada, que não vai acabar na data certa, que começou depois, grudada na anterior, tá tudo errado. Quando a gente fala de calendário e tudo que isso reverbera no futebol brasileiro. Mas é time para mais, é óbvio que é. Já se coloca como uma equipe que briga por tudo, que disputa os títulos que importam. Isso já é muito grande. E gera no torcedor essa insatisfação quando desvia um pouco da rota. Mas o que eu acho mais preocupante, na verdade, é que, para mim, era para que isso fosse tendência, assim, para que essa afirmação fosse algo a não se discutir. Esse Flamengo, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, com a capacidade que essas equipes têm hoje de investimento, a gente teria que estar falando de 3 times disparados na ponta, assim, fazendo o que se faz, o que City e Liverpool fizeram na Inglaterra. A gente não está falando de um campeonato de igualdade. Jogar contra o 16º é muito difícil. Mas lá também é. Os times também são organizados, são muito mais organizados que os daqui. Sim. E os caras, quando tem um trabalho de excelência nesse nível, eles atropelam todo mundo. Aqui isso não acontece. E eu acho que, pela primeira vez, se a gente for fazer um recorte sobre capacidade financeira, os principais times do Brasil efetivamente conseguem fazer com que a sobra técnica seja tremenda, assim. A gente dizia que dinheiro no Brasil não significava a distância exata, né? Assim, porque você não tinha como trazer o jogador. Só que os caras estão vindo por reta final de carreira, por mercado mais complicado agora após pandemia. Vê o que o Corinthians fez de movimento, cara. É impressionante o movimento do Corinthians nessa janela. O movimento foi muito bom, né? E isso não acontecia em outros tempos. O dinheiro não comprava tanto assim o aumento, o acréscimo de qualidade para desequilibrar. Está comprando agora. Então eu acho que a tendência é a gente desgarrar ainda mais quem se preparou para investir e disputar lá em cima e os grandes que ficaram no meio do caminho, sem conseguir administrar as dívidas, sem conseguir um crescimento de receitas e que vão penar vendo quem tem condição como o Flamengo tem, disparando e disputando tudo o que joga para ganhar, para ser campeão. Um dos grandes... Rafa. Fala, Grafa. Ô Felipe, e também isso que o Rafa falou é importante, não é só jogador de final de carreira, aquele negócio não. O Flamengo foi no Chelsea, foi no Manchester United trazer jogador, o Palmeiras foi no Mônaco para trazer o Jorge, o Atlético Mineiro trouxe o Nath Fernandes do River Plate, ou seja, então são jogadores de qualidade que estavam jogando em alto nível em clubes grandes, né, de outros países, que vêm para acrescentar ainda mais no futebol brasileiro. Sem dúvida, um dos grandes beneficiados com isso é o Renato, né? Porque o Renato, com esse elenco todo, ele vai conseguir chegar à terceira final de Libertadores da carreira. Com times diferentes, né? Com times diferentes, né? Já havia chegado com o Fluminense em 2008, perdeu a final, né, naquela ocasião para a LDU do Equador. Chegou e conquistou com o Grêmio em 2017, agora chega com o Flamengo em 2021. E os números do Renato impressionam, né? Porque ele atinge uma marca histórica. Ele bateu o recorde de vitórias na Libertadores, chegou a 50 vitórias, né, com os times em que ele esteve, né, disputando a competição, e é mais um número expressivo. E fora o Renato, o Flamengo está num momento em que tem jogadores brilhando, né, Rafa? O Bruno Henrique,
Até um questionamento, né? Com tudo que ele mostrou, o Bruno Henrique também está batendo recordes aí, igualando feitos de caras gigantes, né? Porque, por exemplo, ele, com esses 4 gols marcados contra o Barcelona de Guayaquil, nas 2 partidas das semifinais da Libertadores, ele repetiu um feito do Pelé. Só o Pelé conseguiu, né, isso em termos de jogadores brasileiros, fazer 4 gols. São 4 nomes na história da competição, no Brasil só o Pelé. No Brasil só o Pelé, que fez 4 gols. Agora o Bruno Henrique. O Pelé e o Bruno Henrique. Numa fase final de Libertadores. Ele tem um impacto muito grande, porque ele jogou 10 jogos nessa Libertadores, dos 12 que o Flamengo fez na competição, marcou 6 gols e deu 4 passes para gol, ou seja, ele participou diretamente de 10 gols na Libertadores. O que o Bruno Henrique está jogando é uma enormidade, né, Grafa? Não, é gigantesco, né? Você vê os números dele, ele tem 5 gols na Libertadores, se eu não me engano, 6. né? 1 na fase de grupo, 6. 1 na fase de grupo e 5 agora nas fases finais. Ele é muito decisivo. Ele já chegou sendo decisivo. Ele já chegou jogando um clássico, já marcando gols. Ele vive uma fase extraordinária, mesmo com a lesão, com o ano atípico que estamos tendo, com pandemia, tudo. Teve as lesões, sim, não conseguiu manter o mesmo ritmo, o mesmo nível, mas tecnicamente, em decisão, ele é fantástico. Eu acho mais marcante é como ele conseguiu no Flamengo. Ele já era um baita jogador antes. Ele já tinha, por mais que a última temporada no Santos tenha passado pela questão da lesão, o problema no olho, mas ele já era ele já tinha feito temporada. Mas o penúltimo ano dele no Santos, ele voou, né? Só que ele não tinha essa capacidade goleadora que ele demonstra no Flamengo. Mas também acho que esse é os companheiros? Claro, não só com os companheiros, mas com a função dentro do time. Ele tem essa possibilidade hoje. Pelo que é a organização desse quarteto, pelo que é a movimentação do Gabigol, ele ataca espaço o tempo todo na linha de defesa. No Santos ele era mais um jogador de beirada do que é hoje, né? Sim. Hoje ele é um jogador que se movimenta muito mais. Mas identificar isso é muito interessante, claro, né? Dentro do trabalho. Com o Jesus, ele era dupla de frente por dentro. Ele até tinha movimentos em que ele alternava com a Arrascaeta, mas o trabalho dele era todo próximo ao Gabigol por dentro. Isso funcionou absurdamente, né? Eu acho que esse acréscimo, né? Encontrar a veia goleadora, encontrar o caminho do gol para um jogador de lado de campo, porque ele tem bola aérea, ele tem cabeceio, né? Sim. Já tinha no Santos, mas isso acabava aparecendo menos. Quando você tem um ponta desse tipo, fazer gols como o primeiro da vitória contra o Barcelona no Maracanã, tem que ser lei, cara. Atacar as costas do lateral na segunda trave, botando um cara de quase 1,90 para disputar no alto com o lateral, geralmente mais baixo do que os zagueiros da equipe. Fora a impulsão que ele tem. Cara, e inteligente, cada vez mais inteligente para atacar o espaço. Essa coordenação de movimento com o Gabigol é absurda e já vem de 3 temporadas agora, então ela só evolui. Cara, é muita qualidade ali. E olha o potencial desse Flamengo. Por Flamengo, esse time do Flamengo atual consegue colocar 2 jogadores entre os 10 maiores artilheiros da história da Libertadores, brasileiros, né? Artilheiros brasileiros da história da Libertadores. Porque o Bruno Henrique, ele tem 18 gols em Libertadores, o Gabigol tem 22. Eles já estão na lista dos 10 maiores. Sabe quem é o maior ou não? Luizão, Grafa, sabe? Pode ser? Luizão. Luizão e o Fred vem na sequência. Isso. Luizão tem 29, Grafa. Ou seja, o Flamengo de 2019 a 2021 consegue colocar 2 jogadores nesse patamar, entre os 10 maiores artilheiros da história do Brasil em jogos da Libertadores. Então, e o do Luizão, aí eu dei uns passos pra ele em 2005. Luizão fazia gol demais. Mas o Bruno Henrique e o Gabigol, é impressionante os números deles, né? E assim, eu queria acrescentar mais do Bruno Henrique as opções que ele dá, né? O Rafa colocou agora, né? Como centroavante, a bola aérea, como ele é completo, assim, né? Ele tem múltiplas funções ofensivamente, né? Ajuda muito. Mas ele e o Gabigol na Libertadores são... Eu com meus 9 gols aí, eu tô lá atrás, eu tô tranquilinho, mas tá bom. Cara que tem 9 gols de eu não Liberta, tenho nenhum ainda, cara. Mas ainda vai sair o meu primeiro, eu acho. Olha sabe o que é interessante, do que a gente tá aqui falando? O ano que a gente debate que o Bruno Henrique voou no Santos, ele fez 8 gols em 28 jogos no Brasileirão, por exemplo. E fez 3 gols em 9 partidas na Libertadores. Ele não tinha, por mais que fosse um baita jogador, ele não tinha essa capacidade, passando por função, passando pelo grupo de atletas, o volume ofensivo da equipe. Claro que tudo isso influencia, mas ele individualmente não era utilizado para dar essa resposta. E ele é capaz disso, está deixando claro agora.
Olha, para a gente terminar essa parte do Flamengo, né? A gente vai falar um pouco sobre o Davi Luiz, porque o Davi Luiz preocupa, né? O torcedor do Flamengo. Ele deixou o gramado aos 9 minutos do jogo contra o Barcelona lá em Guayaquil, saiu com dores. Ele estava sem jogar desde maio, né? Estreou no jogo de ida contra o Barcelona no Maracanã. Lá ele jogou por volta de 60 minutos. E logo no começo desse segundo jogo lá no Equador, saiu e vai fazer exames amanhã. Então amanhã ele vai fazer exames para ter certeza aí do que aconteceu com ele, se vai ficar pouco ou muito tempo parado. Às vezes também o Grafa sabe bem como é que é. Sabe que o jogo a classificação está mais ou menos encaminhada, né? Com 2-0 na ida, ele sente qualquer coisinha e fala, melhor eu poupar um pouco, sair, não agravar, para poder, de repente, jogar uma decisão ali na frente. Tem Copa do Brasil, momentos decisivos logo mais e às vezes acontece isso, né, Grafa? Acontece. E é um jogador experiente, né? Que tem conhecimento do seu biotipo, do seu físico, né? Eu acho que não deve ter sido uma coisa tão grave, porque a maneira como ele sai, ele pede para sair, às vezes é só um aviso ali da musculatura, se forçar vai estourar. Aí ele já viu que não ia dar, vai fazer os testes, os exames amanhã, a gente espera que não seja nada grave, mas também já pensando nisso, né? Na final da Libertadores, as finais aí da Copa do Brasil também. Eu acho que o Davi Luiz fez bem em sair do jogo, até porque ele estava muito tempo sem jogar e já estreou jogando um jogo de alta intensidade, que foi a semana passada, e voltou nesse jogo também alta intensidade. É bom dar essa segurada. É isso. Então amanhã a gente traz as notícias aí com relação ao exame do Davi Luiz. Agora é hora de falar do Palmeiras, o adversário do Flamengo. Palmeiras